Hoje nós vamos falar de dois homens na Bíblia que estavam em dificuldade, mas eles buscaram ajuda no Senhor e foram restaurados. Vem conosco para conferir. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu me chamo Neuza Maria da Silva Araújo, congrego na Assembleia de Deus Missão Profética Castro Pires, pastor presidente Adão Alves, pastor local Genesco Antônio Araújo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, verso 1 até o 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e das terras de Israel, levavam presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Nós vemos aqui nesta palavra, irmãos, de 2 Reis, capítulo 5, que Naamã, ele era um grande homem diante do seu senhor. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Porém, ele tinha uma tristeza no seu coração, porque ele era leproso. E aquele homem, por certo, já tinha procurado em vários lugares a cura para a sua enfermidade. Mas um dia eles levaram cativo uma menina que ficou a serviço da casa de Naamã. E aquela menina era uma missionária, uma menina que servia a Deus. E ali ela disse para a sua patroa, para a sua senhora: Ah, se o meu senhor estivesse diante do homem de Deus, ele restauraria da sua lepra. Então vemos aqui, irmãos, que aquela menina ali, ela não deixou de anunciar o Deus que ela servia. Aquela menina estava ali como uma missionária na casa de Naamã. E nós também precisamos anunciar as maravilhas que Deus tem feito em nossa vida. Nós podemos pegar como exemplo esta menina que foi levada para aquela casa onde a sua patroa tinha uma tristeza por o seu esposo ter aquela enfermidade tão terrível. E ela anunciou ali que o homem de Deus que estava em Samaria podia restaurar Naamã daquela lepra terrível. E naquele tempo, ele, com aquela enfermidade, ele não podia viver em sociedade. Mas nós vemos que Naamã, ele tinha muita riqueza, ele tinha casa boa, ele tinha vestes boas, mas por dentro estava aquela tristeza, aquela depressão. E por certo, até os empregados daquela casa se sentiam tristes por ver o seu senhor passando por aquela dificuldade. Mas aquela missionária, ela levou uma palavra, ela levou o Deus de Israel para aquela casa e ali anunciou, e aquele homem foi liberto daquela enfermidade quando o homem de Deus disse para ele que fosse até o Rio Jordão e mergulhasse ali 7 vezes, que a sua pele restauraria. Eu quero compartilhar com os irmãos também em Mateus capítulo 12 e verso 9 a respeito de um homem que ele tinha uma mão ressequida ou mirrada. E eu quero ler aqui o verso 13, que nos diz assim: Então disse aquele homem: Estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E nesta passagem, irmãos, nós vemos que este homem, ele tinha uma das mãos ressequida ou mirrada, e o desejo daquele homem era que ninguém o visse, porque ele tinha uma deficiência. E estava ali aqueles acusadores que, se contemplasse a sua mão com aquela deficiência, ele não podia nem entrar ali na sinagoga. Mas ali estava Jesus. E quando Jesus chega, a vida do homem é mudada. Aonde Jesus passa, acontece milagre. Aonde Jesus está, a luz chega. E nós vemos que as coisas são mudadas na família, nos filhos, no vizinho, na rua onde moramos. A vida é mudada porque temos ali uma luz, temos ali onde nós levamos a palavra de Deus.
E aquele homem estava ali escondido e Jesus conhecia aquele homem. Não adianta o homem esconder, porque Jesus conhece todas as coisas. E nós vimos que, segundo a história, ele vestia uma roupa de manga comprida para que não visse a sua deficiência. Mas Jesus contemplou e disse para aquele homem: vem para o meio, levanta-te e vem para o meio. O que aquele homem mais queria era ser curado, porque ele não podia trabalhar, ele não podia sustentar sua casa com seu trabalho, porque a sua mão o impedia. Nos diz a palavra de Deus que este homem, ele tinha a mão direita mirrada, porque Lucas, ele pôde falar com mais clareza sobre este homem. Nós temos a passagem deste homem em Mateus, capítulo 12, em Marcos, capítulo 3, e em Lucas também. Lucas escreveu sobre este homem e ele pôde explicar que este homem tinha a mão direita mirrada. Então aquele homem, quando Jesus chamou ele para o meio, ele veio e Jesus restaurou a sua mão. Glória a Deus. Então podemos ver, irmãos, que esses dois homens, Naamã e este homem da mão mirrada, que não foi nem citado o nome dele, só falava da sua deficiência, ele veio para procurar ajuda espiritual, ajuda física também. E podemos ver que nós estamos passando estes dias de momentos difíceis para nós. E nós não vamos nos calar, nós não vamos nos esconder, nós vamos estar adorando ao Senhor. Talvez a sua deficiência não é física, mas é espiritual. Então vem para a casa do Senhor, vem procurar ajuda. Talvez a sua deficiência com seu filho é deficiência espiritual também, com seu filho, com seu parente. Vem para a casa do Senhor, para que você receba de Deus a sua cura espiritual, a sua cura física, como estes dois homens tomaram essa atitude e foram ao encontro daquele homem de Deus lá em Samaria, e também este homem da mão mirrada que foi para a sinagoga para ali ele adorar a Deus. E quando ele chegou ali, ele encontrou com Jesus que estava no templo. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, vamos correr para a casa do Senhor, não só agora no tempo da dificuldade, mas também nós precisamos estar sempre adorando a Deus, sempre buscando ao Senhor. E eu encerro a minha palavra aqui dizendo que se o seu problema é difícil, se a sua dificuldade é grande, o Senhor tem solução para todas as coisas. Esta palavra que eu deixo aqui hoje para nós é uma palavra de ânimo, de encorajamento para a nossa vida espiritual. Para o Senhor nada é impossível. Ele pode todas as coisas. No capítulo 1 de Lucas, no verso 37, nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então este foi o vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com alguém. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Deus abençoe.